Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Nesse desafio, hoje vamos meditar um pouco o Salmo 87. Não perca, logo após a leitura do salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo ou canção para os filhos de Corá. Seu fundamento está nos santos montes. O Senhor ama os portões de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são faladas de ti, ó cidade de Deus, Selá. Farei menção de Raabe e da Babilônia para aqueles que me conhecem. Contemplai Filistia e Tiro com Etiópia, e este homem nasceu lá. E de Sião será dito: este e aquele homem nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará quando ele descrever o povo que este homem nasceu lá. Selá. Assim como os cantores e como os tocadores de instrumentos estarão lá, todas as minhas fontes estão em mim. Glória a Deus. Um salmo missiológico, um salmo maravilhoso, messiânico, né? Vamos entender um pouquinho, rapidamente, porque esse salmo é o Cântico de Sião, né? Sugere a possibilidade de ter sido escrito próximo à volta dos judeus do exílio da Babilônia, onde o povo sofreu por 70 anos cativos, né? Foram levados cativos como castigo pelo desrespeito ao Deus Altíssimo, ao Criador Supremo, né? A gente que já falou sobre a história de Israel, que Deus levantava profetas, alertava, e eles pecavam novamente, desobedeciam ao seu Criador, eles andavam após outros deuses e esqueciam o seu Criador, né? O templo havia sido destruído, isso por volta de 586 a.C., e um dos propósitos dos judeus voltarem, serem trazidos de volta, foi a reconstrução do templo, o santuário de Deus, né? A promessa que vemos aqui, dirigidas a Jerusalém, é um símbolo do reino de Deus, né? Quando a gente fala do reino de Deus, a gente entende, é, aqui está falado, só que em forma poética, não é? Por isso que não é explícito, a gente lê, e é por isso o meu chamado para que a gente venha ler os salmos, todos os dias um salmo, para tentar entender um pouquinho o contexto, o que tem para trazer para nós, né? Então essas promessas, elas são concretizadas inicialmente com a vinda de Jesus, que promete a esperança, né, que permite a todos os povos e nações e raças serem cidadãos do seu reino, né? Nisso a gente vê, já falei em outros salmos, a salvação para o povo de Israel, o povo considerado povo de Deus, era somente o povo judeu. Mas desde lá do Antigo Testamento, um desses salmos passados, eu falei sobre a história de Naamã, que era um capitão, era uma pessoa, vamos supor, um braço direito do rei de uma nação inimiga de Israel. Mas ele foi através da escrava que foi cativa, que era lá de Israel, e disse para ele, olha, para ele não, para a senhora dele, né? Disse assim, olha, se o meu senhor fosse lá, né, na minha terra, lá tem um profeta e ele poderia ser curado da sua lepra. E ele foi, e a gente sabe que ele voltou curado, mesmo sendo de uma nação inimiga. Com isso ali, Deus já mostrava que para ele não faz acepção de pessoas, mas o desejo dele é salvar todo o povo, que todo o povo seja considerado, seja parte do povo escolhido, não somente o povo judeu, mas isso foi expandido, porque Deus, ele criou toda a humanidade e o amor dele é incondicional, né? Nós temos também outros exemplos, a gente até vai falar sobre isso, mas assim, a referência a
tradicional cidade, né? Faz referência a Jerusalém, a Sião, que é o centro de adoração para o povo judeu, mas aponta também para a Nova Jerusalém, a terra prometida, que vai além desse plano material e que a gente conhece, né? Lá em Apocalipse 21:2 diz que Deus prepara essa nova cidade para a sua segunda vinda, a vinda de Jesus que os cristãos aguardam, não é? Para buscá-los, para levar para viver com Deus. É a cidade do Deus vivo, como diz lá em Hebreus 12:22. É a esperança maior, é a morada eterna com a presença do próprio Deus, do seu Filho Jesus, a presença dos seus filhos, daqueles que é o que ele está falando aqui, de todos os povos e nações que forem escritos no livro da vida. Lá em Lucas 10:20 diz assim: alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. E isso se refere aos discípulos que ficavam tão alegres por experimentar o poder de Deus na vida deles, porque Jesus disse: olha, vocês podem fazer coisas maiores ainda do que eu faço, porque eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar os enfermos, né? Ressuscitar mortos. E ali eles saíram e foram também praticar isso, né? Em nome de Jesus, levanta-te e anda, começaram a fazer milagres. Eles ficaram, quando expulsavam os demônios, nossa, eles estão felizes porque até os demônios se sujeitam ao nome de Jesus, né? Quando nós pronunciamos, e Jesus, né, combateu, disse: olha, vocês não têm que se alegrar por essas coisas, mas alegrai-vos principalmente e primeiramente pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida, né? Então isso é muito importante para nós. E aí em Apocalipse 21:7 diz que os vencedores herdarão todas essas coisas. Que coisas? São prometidos para quem chegar até o fim, for fiel, servindo a Deus, que se colocar como povo de Deus, toda lágrima será enxugada do seu rosto. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, né? E em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, né? Essa árvore da vida que lá em Gênesis a gente vê que era proibida e Adão e Eva ali comeram do fruto proibido, mas aquele fruto estava reservado para a cidade santa, para um momento especial, e eles se anteciparam, por isso perderam o direito à vida eterna. Mas a Bíblia diz que assim como por um homem veio a morte eterna, que foi por Adão, através da sua queda com o pecado, também por um só homem veio a restituição, veio o resgate, né? Veio o direito novamente de entrar na terra prometida e se alimentar no momento certo da árvore da vida, que será dada àqueles que estão com seu nome escritos no livro da vida, né? Então, vamos assim só recapitular rapidamente, né? É, seu fundamento está nos santos montes, né? O Senhor ama os portões de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são faladas de ti, ó cidade de Deus, Selá, né? Uma pausa aí para a gente meditar que a cidade de Deus, né? O salmista, ele muitas vezes se referiu a esse monte de Sião, né? Tem um salmo que diz assim, para onde olharei, né? O que é que eu vou fazer? Ele diz assim, elevarei os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então é o Monte Santo, é o lugar da presença de Deus, é a habitação de Deus. Esse é o lugar santo, o lugar alto, né? E aí ele diz que no 4 ele diz assim: farei menção de Raabe e de Babilônia para aqueles que me conhecem. Contemplai Filistia e Tiro com Etiópia. Esse homem nasceu lá. Então, o que significa isso? O Egito, a Babilônia, lugares distantes, terras de pessoas considerados lugares de pecado,
todos os tipos de nação. Com isso ele quer dizer que fará menção de Raabe. Quem era Raabe? Raabe, quem conhece a história de Israel, quem conhece, quem lê um pouquinho a Bíblia, sabe que Raabe era a prostituta e ela foi salva por dar cobertura aos escondidos ali, aos servos de Deus que estavam naquela cidade que seria destruída e foi destruída, né? A gente conhece a história lá do muro de Jericó, mas Raabe, ela protegeu as pessoas de Deus, servos de Deus, ela protegeu e ali, por isso ela teve direito à salvação. Mas, ou seja, ela confiou que ela protegendo os servos de Deus, Deus pouparia a sua vida naquele momento de destruição. Então, tá dizendo o quê? Que todo aquele, pode ser o marginal, pode ser a prostituta, pode ser qualquer tipo de pessoa, qualquer raça, qualquer, sabe, etnia, qualquer tipo de pessoa, seja lá de onde for, foi aberta a salvação para todos, porque Jesus ele veio rasgar o véu do templo. Ali onde a gente sabe a história do tabernáculo, né, que somente o sacerdote tinha direito de entrar, e não era todo o tempo, era uma vez por ano que ele entrava num lugar santo ali para oferecer sacrifício a Deus e ouvir, entender ali, Deus mandava algum sinal para ele para entender se tinha sido aceito ou não, e se ele não tivesse em condições de entrar ali, seria destruído, consumido ali, né? Então hoje, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por você, ele abriu o véu do templo e hoje nós podemos ter acesso ao lugar santo, ao lugar secreto, à presença de Deus. Eu posso, você pode, todo tipo de pessoa, com todo tipo de raça, Deus, ele tem salvação para todos os povos, né? E 5 diz assim: de Sião será dito, este e aquele homem nasceram nela, o próprio Altíssimo a estabelecerá. Ele vai estabelecer a cidade santa, ele vai acolher todo aquele que é nascido, a gente pensa nascido, a gente vê o seguinte, Jesus ele disse que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. E Nicodemos ali, um homem do chefe dos publicanos, um homem religioso, um homem entendido nas Escrituras, mas ele não entendia como Jesus fazia aqueles milagres, como é que Jesus vivia dando aqueles ensinamentos tão profundos, e ele foi ter com Jesus escondido ali, mas Jesus disse a ele, né, que ele disse mestre, ele chamou Jesus mestre, né, sendo ele um mestre, ele disse, mas como pode essas coisas? Ele disse, para ser salvo é necessário nascer de novo. Aquele que nasce novamente, ele é gerado novamente, ele é regenerado. A gente entende quando uma pessoa que matava e agora deixa de matar para ser uma pessoa que prega o evangelho, para ser uma pessoa que vive em amor, que vive na justiça, onde a verdade liberta. Uma pessoa que mentia não tem mais prazer na mentira. Uma pessoa que vivia de uma forma desordenada agora procura viver sabendo, procurando entender a vontade de Deus. Então esse é o novo nascimento, é um nascimento de transformação, onde Deus ele fala que lá no Paulo, a carta aos Romanos, ele diz que Deus ele derramou o seu amor sobre a humanidade através do seu Espírito Santo. Então aquele que entrega sua vida a Deus para uma mudança, para ser conforme a vontade de Deus, para ser povo dele, para ser diferente, para ser nação santa, para ser nação escolhida e morar com ele eternamente, esse passa a ser filho de Sião. Assim como está dizendo, o próprio Deus estabelecerá essa cidade maravilhosa e o próprio Deus reconhecerá como filho. O Senhor contará quando ele descrever o povo. Quando ele contar o povo, ele vai ver, esse homem nasceu lá em Sião, embora sendo eu de outra nação totalmente diferente, ele vai reconhecer como nascido dele, né? E ele diz assim, como os cantores, como os tocadores de instrumentos estarão lá, todas as minhas fontes estão em ti. Glória a Deus. Todas as fontes, cada nação é uma fonte, sai um povo diferente, mas toda nação estará em ti, através de Jesus Cristo, né? Nós vemos que lá em Apocalipse,
No capítulo 3, verso 20, ele diz que eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso seja a todos. Ele está batendo a porta do coração de todos, de toda a humanidade, né? E ele quer fazer morada, porque o que é fazer morada? Jesus fazer morada em nós. O apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É abrir a porta para que o homem velho, para que as coisas da maldade, as coisas do mal sejam extirpadas da nossa vida e a gente consiga dar lugar para ver Cristo em nós, para que o mundo veja. Jesus disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O sal porque dá tempero. A gente tem que temperar a vida das pessoas à nossa volta. A luz porque ilumina, porque acende. Ele disse que nós somos como uma candeia, né? Ou como uma cidade no alto. Como é que pode se esconder uma cidade lá no alto? Todo mundo vê. Então nós precisamos ser assim, para que o mundo veja a luz de Deus em nós, que veja em mim, que veja em você, através de uma mudança maravilhosa, uma mudança radical, porém não instantânea. Instantânea no sentido de transformação, de impacto espiritual, mas gradativa. A gente vai procurando entender a vontade de Deus, procurando aprender a palavra de Deus e procurando executar cada dia, melhorando um pouquinho para que Deus possa brilhar em nossa vida, né? Então, lá em Ezequiel, capítulo 18 e 23, ele diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, porque até os perversos ele quer que se convertam, que eles se arrependam e que se convertam. Então não devemos julgar ninguém, porque até a pior pessoa pode tornar-se um servo de Deus, pode tornar-se uma pessoa do bem, uma pessoa iluminada, que passa agora, ao invés de fazer maldades, iluminar a vida de outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas, né? E em segunda carta de Pedro, né? Ele 3:9, ele diz assim que Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca, ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, se convertam e sejam também seus filhos, sejam salvos e vá para a eternidade com ele. A salvação de Deus é para todos e porque ele não faz acepção de pessoas, né? Mais uma vez eu achei uma definição do Salmo bem rápida quando a gente coloca logo na internet assim, Salmo 87, ele diz: não importa a raça ou a classe social, pois Deus considerará todo aquele que tiver nascido em Sião, entre aspas, como seja, pode ser de outra nação, mas ele transformado, ele passa agora a ser nascido de Deus. Que coisa gloriosa, né? Aí ele continua: não há distinção, aquele cuja vida brotou dentro das muralhas da cidade santa, compreendeu a realidade da vida e do Deus eterno. Glória a Deus, eu amei essa frase, porque essa pessoa, cuja vida brotou dentro das muralhas, ou seja, brotou em Deus, ele compreendeu a realidade da vida. O que é a realidade da vida, né? A vida não é só isso que a gente pode ver. A vida não é só essa coisa material que a gente trabalha, que luta, que briga, né? Que faz tantas coisas. Não é só isso, né? Um judeu, ele falava, um ensinamento judeu, que a vida humana, a vida física, o que a gente vê aqui é só 1%. Tem 99% que eu e você não vê. É invisível, mas tem o lado de Deus. Muitas bênçãos Deus tem para nos dar, coisas grandiosas. O poder de Deus é magnífico, é maravilhoso. O cuidado de Deus para conosco, mas também existe o reino das trevas que a gente não vê. Como Paulo disse lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra as potestades, né? Contra o Deus desse século. Então, tem muita coisa sutil querendo destruir a gente. Eu tenho recebido pedidos de oração de pessoas que sentem o desejo de tirar suas vidas, crianças até que com suas mentes conturbadas, pessoas desesperadas. Eu recebi um relato agora há pouco de um homem que estava nas ruas em São Paulo, gritando no
meio dos carros que queria morrer. O que que é isso? É desespero, é desgosto, é a falta de Deus, é a falta da essência, é a falta da realidade da vida, que é o amor do Deus eterno, é entender Deus, o que que é Deus. Deus é maravilhoso. Por que que eu nasci? Eu não nasci por acaso. Você não nasceu por acaso. Qual que é a essência da vida, gente? Qual que é a realidade? O que significa, na verdade, o que significa viver? Por que que a gente está aqui? Deus tem um propósito na nossa vida. Eu gosto de lembrar que a gente foi gerado no útero da nossa mãe e foi escolhido de uma forma milagrosa. Eram aproximadamente 50 milhões ou 50 mil, sei lá, de espermatozoides e um apenas entrou no óvulo. Gente, isso é um incrível, isso é uma escolha de Deus. Deus estava lá, Deus escolheu você, Deus te trouxe até aqui para ouvir que você é um ser importante, que Deus está no controle da sua vida, que Deus tem coisa grande para você. Acredita, acredita no invisível. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano maravilhoso. Coloca-se na presença dele, procura conhecer mais a Deus. Procura entender os mistérios. Pede para Deus te revelar, porque você vai ver quão grandes coisas Deus tem para a sua vida. E por fim, a vida eterna, a salvação eterna. Mas até lá, vai recebendo as bênçãos de Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e você com certeza é filha de Sião também, para a glória de Deus. Obrigada por chegar até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo grande no seu coração. Curte esse vídeo, compartilha para abençoar também a vida de alguém. E se você não se inscreveu, se inscreve para que outras pessoas sejam também alcançadas através da plataforma. Beijo no coração. Deus te abençoe.